noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de poder estar aqui com todos vocês e dizer que é uma alegria e uma honra muito grande poder participar, né, do mês que comemora aí os seus 80 anos. Não, 90 anos. 90 anos de fundação, né, da Centro Espírita Fraternidade, por esse centro se tornado um ponto de luz na vida de cada um, frequentador, trabalhador, que já passou por aqui, né, e que ainda os que virão, os que passarão. Então fica aqui a minha gratidão e que Jesus possa continuar olhando por esta casa, né, essa casa de amor que só oferece e acalenta os corações por tantos anos, não é? Então fica aí gratidão também a todos que iniciaram, que fixaram o alicerce da doutrina espírita nessa cidade. Eu acredito que sejam aqueles nomes ali, não é? Naquele quadro. Então é uma alegria muito grande saber, né, que por 90 anos brilha a luz da doutrina deste bairro. Então, que Deus e a espiritualidade renove sempre esse trabalho com muita luz. O microfone está meio falhando. Agradeço também ao meu companheiro que está sempre comigo nessa jornada com Jesus, né? E eu peço licença para a espiritualidade aqui da casa, para que a gente possa iniciar as nossas reflexões. Reflexões estas que foram extraídas do livro Roteiro, mais específico lá no capítulo 13. Lá no capítulo 13 do livro Roteiro, escrito por Emmanuel através de Chico Xavier. E lá no capítulo 13 tem uma mensagem que chama Mensagem Cristã. E neste capítulo, estudando, eu percebi que Emmanuel ele vai desdobrar para nós o pensamento cristão e como que nós devemos vivenciar a mensagem que o Cristo nos trouxe, né? E eu vejo, estudando esse capítulo, eu percebi que existe uma grande diferença entre conhecer, ler, estudar, sentir e viver a mensagem do Mestre. Todos nós cristãos de diferentes denominações, nós podemos dizer que conhecemos um pouco daquilo que Jesus nos trouxe há mais de 21 séculos, não é? Nós já ouvimos falar aí de muitas passagens da sua vida que estão descritas nos evangelhos e até conseguiremos, se nos perguntarem, citar algum acontecimento das Sagradas Escrituras. Isso já faz parte de uma cultura popular, né? Agora, quanto a estudar e meditar sobre elas, no entanto, nós ficaremos surpresos com o pequeno número daqueles que, considerando-se cristãos, né, e consequentemente seguidores aí da doutrina ensinada por Jesus, podem dizer com sinceridade haverem estudado e meditado os 4 evangelhos, por exemplo, Lucas, Marcos, João e Mateus. E mesmo entre nós, espíritas, o montante ainda seria menor. E eu me encaixo nesse montante, porque poucos leem ou leram, quiçá estudaram os 4 evangelhos. E nós podemos dizer que talvez nós conhecemos aí alguns episódios evangélicos que foi incluído pelo nosso querido codificador Allan Kardec na obra, né, Evangelho segundo o Espiritismo. E nós também encontramos cristãos espíritas que jamais leram as obras de Kardec. Tão pouco 5 livros na sua íntegra, né? Por isso a importância de participarmos de grupos de estudos dentro da casa espírita, porque senão nós seremos como um advogado que sequer folheou o Código Penal do seu país, ou um médico
que mal abriu o livro de anatomia. Lógico, não podemos deixar de dizer que existem, é verdade, existem pessoas que dedicam aí encarnações inteiras para esse tipo de conhecimento. São chamados os exegetas. São aqueles que fazem a interpretação, a explicação minuciada, detalhada, cuidadosa das obras dos evangelhos. É o que chama de miudinho, o estudo do miudinho. Aqui no nosso estado de São Paulo a gente tem o NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, né? Sim, mas qualquer um de nós, se quisermos, poderíamos examinar com mais profundidade os estudos, não é? Sem que isso torne uma profissão para nós. Então eu vejo que a doutrina espírita, estudando ela é a chave para conhecer Jesus. Por isso que eu recomendo a todos que queiram se debruçar na leitura deste capítulo 13 em especial, ou até mesmo no livro todo da obra ou roteiro, porque o conteúdo que Emmanuel nos traz é sempre grandioso e profundo para o nosso espírito. E no primeiro parágrafo desse capítulo, ele vai nos dizer que não se reveste o ensinamento de Jesus de qualquer fórmula complicada. Ou seja, Jesus se referia a todos de forma simples, humilde, direta com todos os discípulos, né? Com os povos, com as pessoas que os procuravam. Ele nunca utilizou de nenhum culto externo, de ritual, de nada que fosse complexo. Pelo contrário, né? Ele usava de linguagem, de ensinos da época. Ele falava do peixe, da rede, do fermento, não é? Do pão. Então, ele usava de textos e linguagem da época, exemplificando para que todos ali tivessem o melhor entendimento. Então, as lições do mestre, elas eram simples, fácil de entender. Lógico, tem quem eu diga aí que é diferente, que é mais complicado. É certo que passados os anos, às vezes os anos se encarregou de deixar um ar de complexidade nos textos, né? Deixado aí devido à cultura judaica, bem diferente da nossa aqui do Ocidente. Mas com o estudo, nós temos um entendimento dessa essência de que Jesus nos traz. E nós vemos que ela é simples, límpida, e que precisamos usar desse recurso que é o estudo, se quisermos compreender, ou mais ainda, seguir o Mestre. E aí continua Emmanuel: guardando embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com os seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do conhecimento e do amor. Fraternidade, amor e conhecimento. Essa é a tríade que Emmanuel nos informa como os meios pelos quais nos dará a nossa libertação. E nós vamos falar dessa tríade no decorrer desses minutos. Então, tudo que estiver fora desses três pensamentos, nós podemos concluir que será ignorância e escravidão. Porque o amor liberta, a fraternidade liberta e o conhecimento liberta. E Jesus veio e nos ensinou a nos libertar de nós mesmos, nos mostrando que é possível melhorar, que é possível fazer diferente enquanto estamos aqui, e que só pede que nós vivamos do amor. Mas aí eu pergunto para todos nós acreditamos nessa palavra, amor, ou no Mestre? Nós pautamos a nossa vida nesses alicerces, fraternidade, conhecimento e amor? Precisamos pensar. Só que para isso, Emmanuel também nos coloca que o Mestre
não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Ele não pede que os seus seguidores pratiquem milagres e nem pede o impossível. Dirige-se para eles, para a vida comum, aos campos mais simples do sentimento, a luta e as experiências do dia a dia. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Que Jesus não nos cobra nada, mas espera tudo de nós. Ele nos ensina a termos consciência do que é bom e do que é ruim para nós, para a nossa própria evolução espiritual. Então, seguir o caminho certo é uma escolha que podemos fazer. Nós escolhemos a música que queremos ouvir, a roupa que vamos vestir, o filme para assistir, a comida, não é? E por que não escolher também os caminhos a seguir? Só depende de nós. E ele fala aqui que não é necessário viver uma vida santificada, sem erros. Até porque mesmo que nós tentássemos, nós não iríamos conseguir. No estágio evolutivo onde nós vivemos, no mundo de provas e expiações, não seria possível ter uma vida santificada sem cometer nenhum equívoco. Nós vamos cair, vamos cometer vários erros, né? Vamos ter perdas, isso é doloroso. Só que a gente não pode esquecer que Jesus, ele é o mestre, que conhece cada um de nós, sabe quem somos e sabe do que cada um de nós precisamos, sabe o que está no coração de cada um, no pensamento, no sentimento. E o nosso Pai, Deus, o colocou como um espírito responsável pela nossa trajetória evolutiva, né? Ele é o governador espiritual da Terra, é o Cristo de Deus, que nos acompanha desde o início. Então a gente vê que a natureza não tem como dar salto, né? E isso serve para a mais simples criatura e também para nós, seres humanos, enquanto espíritos aqui em caminho evolutivo. Então, passo a passo, não tem como dar salto, é caminhando lentamente. Nós vamos trilhando aí um caminho único, individual. A gente convive com as pessoas, mas a nossa evolução, ela é individual, ela é única para nós. Sabedores de que cada vitória sobre o orgulho, o egoísmo, é um passo à frente, né, na trajetória evolutiva. Ou lembrando o parágrafo anterior que eu disse, né? Cada passo que damos em direção ao amor, à fraternidade e ao conhecimento são passos importantes que representam o avanço do nosso ser espiritual. Então, antes de entrar aqui nos ensinamentos deixados pelo Cristo, Emmanuel nos informa um ponto essencial na trajetória do Cristo, enquanto esteve aqui com nós. Ele diz: ele conviveu com a massa popular, convidando a todos a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. Então Jesus, ele viveu a fraternidade de forma plena. Ele amou a todos indistintamente. Ele semeou o conhecimento das leis divinas por onde ele passou. Tanto é que hoje o mundo é conhecido como antes e depois de Jesus. E ele fez isso de forma simples. Caminhou com o povo nos montes, nas praças, à beira-mar, num barco simples de pescadores. Então não há na sua trajetória mistérios religiosos ou dominações políticas. Ele jamais cedeu à tentação do poder, do intelecto. E olha que ele era muito inteligente, né? O ser mais inteligente que já esteve entre nós. E ele manteve-se ali fiel à sua missão e nos mostrou um único caminho verdadeiro, né? Então, nós teremos sempre o nosso livre-arbítrio para fazer nossas escolhas. Porém, ser cristão, espírita, ou seja, a denominação que nós quisermos colocar, implica olhar para o Cristo, para a sua vida e deixar-se ser tocado por ela.
deixar ser influenciado pelos seus passos. E é justamente esses passos, ou seja, ou esses ensinamentos, que nós vamos ter a oportunidade aqui de ver em seguida, do qual Emmanuel nos colocou nesse capítulo. Ele diz: amar a Deus, nosso Pai, com toda a sua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Ou seja, alma, coração, entendimento, compreendem aí a essência do nosso ser. E esta essência se expressa quando nós amamos a Deus através da fraternidade que fazemos ao próximo, né? E o amor que, junto com o conhecimento, nós vamos adquirindo essa habilidade na nossa convivência. Depois ele nos diz: amar o próximo como a ti mesmo. Jesus não apenas ensinou, mas ele viveu o que ele ensinava, através do trabalho, da abnegação, do amor, em todos os lugares por onde ele passou. Pois ele nos diz: perdoa o seu companheiro quantas vezes forem necessárias. Nessa passagem, acho que quase todos nós conhecemos, não é? Quando Pedro questionava o mestre quantas vezes ele teria que perdoar o seu irmão. Se havia um limite para as faltas dos outros. Ao que Jesus responde a ele, né? 70 vezes. Ou seja, sem perdão, nós não conseguiremos vivenciar o amor. A nossa condição ainda imperfeita nos remete a erros, a enganos. Então nós necessitamos também do perdão do outro. É bom a gente lembrar disso. Se nós acreditamos que já, como nós já dissemos, que a liberdade ela virá através da vivência amorosa, do amor, tá aí uma premissa que é verdadeira, né, em nossos corações. O perdão ele será uma consequência disso. E também virá dos mais puros sentimentos que nutrimos por nós, pelo outro e por Deus. Empresta sem aguardar retribuição. Tá aí a fraternidade, né? A gente empresta sem esperar nada em troca. A fraternidade na sua maior expressão, fazer algo de bom para alguém sem esperar absolutamente nada em troca, nem reconhecimento, nem agradecimento, nem muito obrigado, nem bonificação, nem nada. É o bem pelo bem. É fazer algo bom porque você acredita que esse é o melhor caminho para você e, consequentemente, para o outro que você está fazendo. E a palavra que ele coloca aqui é empresta. Já nos diz que nós estamos dando algo nosso, não é? Algo que é seu por direito, está oferecendo ao outro. Em geral, quando a gente empresta alguma coisa, a gente quer de volta, né? A gente empresta um livro, a gente fala, ó, vai e volta, hein? Devolve o livro depois de você ler, não é? Mas aqui, como Cristo, nós somos convidados a trabalhar o egoísmo, né? Ofertando sem esperar contrapartida, sem esperar nada de volta. Então aqui não está dizendo de coisas materiais para a gente dar e deixar quieto. Não, prestou, né? Que devolva, que não é seu. Mas aqui ele está falando que é dar de si, né? Porque o que nós temos no mundo material, nada nos pertence, vai ficar tudo aqui. Mas é o que a gente tem de nós, é o que nós temos dentro de nós. O nosso tempo, o nosso amor, saber ouvir, saber compartilhar, saber estar na presença, sem ficar vendo relógio, sem ficar preocupado, sem ficar pensando, é saber, né, ouvir mais. Então é por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, parar para ouvir mesmo as pessoas, isso que está faltando muito. Orar pelos que te perseguem e caluniam, mais difícil ainda, não é? É um belíssimo ensinamento do mestre. Orar por quem não te quer bem. Olha que dificuldade, né? Pedir para Deus como se pede para um ente querido, um ente amado. E isso vai na contramão do que nós ouvimos e vemos nos nossos dia a dia.
Porque o toma lá da cá é o que está valendo hoje. Eu escuto muito os pais falando, olha, se você apanhar na escola, você bate também, viu? Não seja de bobo, não. Né? Mas o convite aqui do mestre é que a gente saia desse círculo vicioso. É quebrar esse eterno ciclo de vingança e de desforra. Se alguém lhe fez mal, lhe persegue, lhe calunia, ora, deixe sobre a proteção e a justiça de Deus. E a nós é isso que cabe, mais nada, só orar. Outro ensinamento difícil: ajude aos adversários. Está aí uma grande pedra no nosso caminho, né? Vamos ajudar aqueles que não gostam de nós, aqueles que concorrem com nós no mercado de trabalho, né? Que são nossos rivais, vamos assim dizer, que competem conosco na vida. O perdão ele é exemplificado por Jesus a todo momento, não apenas para aqueles que nós amamos e queremos perto de nós, mas sobretudo aos que é colocado no nosso caminho como um possível adversário nessa existência, um possível desafeto. Jesus nos pede a imediata reconciliação com eles, para que a nossa oração, quando for dirigida a Deus, que nós pedimos para nós, para os nossos entes queridos, ela seja livre de qualquer sentimento contrário, porque daí fica hipocrisia, né? Eu oro pedindo auxílio, ajuda para o meu familiar, mas ao mesmo tempo eu maldigo alguém que eu não gosto, né? Não combina. Então, não nos cabe o direito, a gente já vê isso muito, né, nas palestras do Evangelho, não nos cabe o direito de julgar ninguém, e sim o dever de cooperar com eles no trabalho do bem, porque nós somos co-criadores com Deus. Estamos aqui para progredir, para aprender e para ajudar na criação de Deus. Não condenes para que não seja condenado. Fazemos ao outro todo o bem que queríamos que nos fizessem. Vale também não condenar, não julgar, não atirar pedra a quem quer que seja. Mas a gente pode falar, Cláudia, esse ensinamento é tão antigo, ninguém atira mais pedra em ninguém, né? Foi só na época de Jesus que não tinham, catavam as pedras lá e tacavam. Mas hoje ainda tem pedra, tem a pedra virtual nas redes sociais. A nossa língua, às vezes a nossa fala é uma pedra que machuca muito mais do que uma pedra física. Então precisamos pensar nisso quando ele fala, né? Não atire a primeira pedra, não condene para que não seja condenada. Porque a gente não pode esquecer também que quando a gente julga alguém, critica alguém, a gente está dando o mesmo direito desse alguém nos criticar e nos julgar. É uma via de duas mãos, não é? Também ele tem um ensinamento de que ele fala: bendize aquele que te amaldiçoa. Olha aí que difícil. Em tempos de críticas e maledicência, está aí uma lição nos lembrando que como deve agir um cristão ou um espírita, não é? E se nós não conseguirmos falar bem, que às vezes a gente não consegue, né? A gente está em rodinha, a gente fala, você viu o que fulana fez isso, aquilo outro. E você fala mal, é maledicência, né, que a gente faz. Então, se a gente não conseguir falar bem, que pelo menos a gente não fale nada, que use o silêncio, né, como aprendizado, para mais para frente a gente conseguir ver naquele irmão mais bondade do que defeito, porque todos nós somos bons, temos a bondade. Até a pessoa mais ruim que a gente possa imaginar na face da terra, o criminoso mais horrível que a gente possa imaginar, ele tem um lado bom dentro dele, ele só está equivocado. E aí continua Emmanuel com os ensinamentos do Cristo, harmonizando sobre os pilares do amor, da fraternidade, do conhecimento, onde ele fala: liberta e será libertado, dá e receberás, seja misericordioso, faz o bem ao que te odeia, resplandeça a tua luz, tem de bom ânimo. E aí nós sabemos que tudo isso, né, que eu li aqui, que Emmanuel coloca,
está bem distante de andar, nós estamos bem distantes de andar de acordo com essas máximas que Emmanuel traz do Mestre. Mas com esforço, com a nossa ação no bem e a nossa vontade, que só depende dela, né, em seguir os passos do Mestre, vai nos conduzindo aí neste caminho, nos abençoando, colocando luz, né, amor, essa fraternidade que nós vamos vivendo, para que no final nós sejamos espíritos felizes para amar e viver em liberdade, sem estar preso a nenhum vício, nenhuma paixão. Essa liberdade que fala, a liberdade de ter consciência e livre-arbítrio, de saber controlar todas as nossas paixões, as nossas imperfeições. E Emmanuel encerra a lição dizendo: se pretende encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo, alegra-te sobre o peso da cruz dos próprios deveres e segue os passos no calvário do suor e do sacrifício que precede aí os júbilos da aurora divina. E diante desses apelos, gradativamente, há mais de 21 séculos, calam-se as vozes que mandam revidar e ferir. E a palavra do Cristo, acima de espadas, decretos, sobe sempre e cresce cada vez mais na acústica do mundo, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal. Resumindo toda essa lição que Emmanuel nos trouxe nesse capítulo, quando eu finalizei esse estudo, eu cheguei na conclusão de que ele está falando aqui do homem de bem, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nós meditamos lá no capítulo 17 desse item, nós vemos que essas virtudes aqui estão muito além do que nós imaginamos viver. É difícil perdoar, é difícil orar para aquele que a gente não gosta, é difícil não julgar, não é, gente? Ou será que é só comigo? Não, é difícil, não é? É difícil fazer tudo isso daqui, né? E lá no capítulo 17, quando a gente lê as virtudes do homem de bem, Kardec fala que ali só foi colocado algumas, que tem além daquelas. Eu falei, meu Deus, a gente não consegue nem essa, tem mais ainda. Mas ele fala que aquele que já está no caminho, na busca daquelas ali, que está no capítulo, já está a caminho, né? Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, é que nós vamos conhecendo melhor. Quando nós estudamos, nós vamos nos instruindo. Segundo a etimologia dessa palavra, instruir significa construindo dentro. Ou seja, nós vamos construindo, quando a gente estuda, nós vamos construindo informações, valores morais, novas regras de conduta, novos hábitos para a nossa vida. Então, quando nós vamos estudando, nós vamos absorvendo os ensinos de Jesus, edificando em nós valores novos, sobre uma rocha, um alicerce sólido. E tudo isso é de vital importância para o nosso aprimoramento moral, para a nossa evolução, para essa soberania do amor universal que ele fala aqui. No entanto, como eu já disse, não é nada fácil, né, gente? É difícil. E aí a gente pode combinar que realmente até a vontade, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, que fala, pode o homem vencer as suas más inclinações? Lá fala que sim, que falta para nós é vontade. Então a gente sabe que a vontade tá muito distante de nós praticarmos com integridade. E tudo isso que nós lemos aqui é difícil, não é? A gente acha que é difícil, não acha? Mas por que é difícil? Porque precisa muita dedicação, aplicar essa vontade, que é o atributo do espírito, e ter disposição de melhorar, de mudar, de botar tudo isso em prática. Mas eu ainda ouso dizer que tudo isso que eu falei que é difícil é a parte mais simples. É o mais fácil que tem de fazer, né? Estudar, conhecer a doutrina. É a parte, a gente acha que é difícil, mas é a mais fácil que tem de fazer. Porque a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida
Para isso nós precisamos estudar. Por isso que Emmanuel resume esses elementos também, de tudo que nós falamos aqui, em 2. Tem um livro dele que chama Estude e Viva. Né? Estude Jesus e viva Jesus. Então precisa ser estudado, o Evangelho precisa ser lido, precisa ser conhecido. Eu digo que o difícil de tudo isso é sentir Jesus, é viver a mensagem do Cristo. Mas aí você podia perguntar, como que é sentir e viver Jesus na vida? Para mim, né, baseado no que eu estudei aqui, sentir é quando toda a sua mensagem que nós trouxemos hoje, tantas outras já lidas, já ouvidas em palestras, meditadas, quando todas elas fazem sentido dentro de nós, vira uma chavinha na nossa consciência. Quando nós entendemos que os seus ensinamentos, eles são como verdades imutáveis, né? Como expressão da lei de Deus, que está na nossa consciência. Quando nós não encaramos mais os seus postulados, os seus ensinamentos como algo inacessível, ou quando nós compreendemos que nós podemos nos esforçar para praticá-los e que não vai ter regeneração possível sem a gente seguir o Mestre. Então, sentir e viver Jesus é ter a certeza, ou seja, é ter a verdadeira fé de que Ele é o caminho que nos conduzirá a Deus, a perfeição, que é a aquisição de todas as virtudes, e ao domínio das nossas dificuldades espirituais. Então, o caminho este que está em seguir os seus passos é pensar como Ele, fazer o que Ele faria em nosso lugar. Sentir Jesus e viver a mensagem dele é ter a certeza de que Ele está no comando de tudo, como enviado de Deus, que é o nosso irmão maior, que nos tutela, olha por nós, que nos ama incondicionalmente, que não está lá longe, está aqui do nosso lado. Jesus nunca foi. Às vezes eu ouço aí, Jesus vai voltar, né? As outras, nossos irmãos de outras religiões. Ele nunca foi, gente, ele está com a gente aqui. A aura dele abrange o planeta Terra todo. Então ele está sempre conosco, ele sabe, como eu já falei, ele sabe o que passa no coração de cada um de nós. Ele sempre esteve aqui e sempre vai continuar com a gente. Porque hoje a mensagem do Evangelho, ela precisa ser conhecida, meditada. E essa é a primeira asa do Espírito. O Espírito, para ele evoluir, precisa de 2 asas. Né? Então ela precisa ser conhecida e meditada. Depois ela precisa ser sentida e vivida, que é a segunda asa do Espírito, que é a asa do amor. É a asa da afetividade, da benevolência, do perdão, da indulgência. Todos os aspectos do sentimento que precisam ser aprimorados dentro de nós. E esse é um momento muito pessoal, como eu já disse, é individual. Né? Quando nós conseguimos pensar, refletir e viver isso, vai representar um divisor de águas nas nossas vidas, como espíritos imortais. Como aconteceu com Paulo de Tarso, na estrada de Damasco. Né? Então, só que muitos de nós, às vezes nós demoramos mais de 2000 anos para atingir o estágio onde nós estamos, não é? Outros ainda nem conseguiram. E pode ser que nem conseguirão ainda nessa existência. Mas todos, sem exceção, chegará lá. Porque todos nós temos sede de amor. Daquele amor puro, incondicional, do amor que não faz exigência, que não tem segunda intenção, do amor que não tem interesse. Todos nós vivenciamos e vivenciaremos o amor, a bondade, porque nós somos filhos de um Criador que é inteligência e bondade suprema. Essa é a nossa natureza, inteligência e bondade, e não dá para negar isso. E é o Consolador prometido que nós
é nele, no Consolador Prometido, que nós encontramos condições de desenvolver esses potenciais do Espírito, a inteligência, o amor. Então vai chegar um dia que você vai ser bom, porque a bondade é a única coisa que permanece para sempre. Como eu falei, até a pessoa mais cruel, um dia ela vai ser boa, porque cansa ser mal por muito tempo. A gente vê nos trabalhos de desobsessão, o espírito cansa de fazer o mal. De uma hora que ele pede ajuda, ele fala, não aguento mais essa vida. Então, como uma lição também ensinada por um zen budista, onde tinha o mestre, budista com o seu discípulo caminhando em torno de um lago, e de repente ele caminhando, ele viu um escorpião caído na água que estava morrendo afogado. O mestre foi lá, tirou o escorpião, colocou na beira seca. No que ele colocou na beiradinha seca, o escorpião virou e picou a mão dele. O discípulo falou, mas mestre, o que o senhor foi fazer? Olha aí, o senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? O mestre falou, sei, meu filho, e você não sabe que é da minha natureza ajudar? Então vai chegar uma hora que o que vai ficar para nós é a bondade. Só que para a gente chegar nesse estágio de sentir Jesus assim, nós precisamos vencer outras etapas. Conhecer o mestre, ler sobre os seus ensinamentos, estudá-lo para poder entender e sentir a sua presença viva junto de nós. E por fim, quando nós estivermos mais amadurecidos espiritualmente, nós passaremos a viver a sua mensagem em plenitude. Nós agiremos cada vez mais conforme os exemplos que ele vivenciou enquanto esteve aqui na terra conosco. Nós vamos amar mais, nós já vamos perdoar de cara, nós já vamos estar orando pelos nossos desafetos, nós não vamos mais conseguir julgar, nós não vamos mais conseguir falar mal de ninguém, nós não vamos conseguir passar por alguém e ver e não ajudar, não auxiliar. Nós não conseguiremos mais ser o mesmo, fazer as coisas que nós fazíamos, tratar os outros como nós ainda tratamos, fazer coisa errada, cometer a iniquidade, ou seja, fazer coisas erradas como se estivesse certo. Sabe aquilo que todo mundo faz, eu vou fazer também? E está errado, Então a gente chega um momento que a gente não vai mais fazer isso. Olha que alegria, que felicidade que será, esse mundo regenerado. Porque nós estaremos educados com Jesus. Porque educação é o que nós exteriorizamos, é o que sai de nós. O que nós mostramos na nossa essência. Por isso que quando a gente vê alguém mal educado, a gente fala, nossa, olha que pessoa sem educação. Não é assim que a gente fala? Por quê? Porque ela está expressando o que ela é. A educação que ela tem dentro dela. Então, a educação é isso. Quando nós formos educados com Jesus, nós vamos exteriorizar aquilo que é o mestre, aquele ensinamento que ele deixou, aquilo que a gente põe para fora, porque a boca está cheia, a boca fala do que está cheio o coração, não é? Então, com Jesus nós conhecemos a verdade que liberta. E a verdade, conta-nos o Espírito Amélia Rodrigues, conforme Jesus nos fala, é o conhecimento de si mesmo, a autoafirmação no bem, a transformação pessoal para melhor, com o esforço contínuo de superação das nossas imperfeições. É a busca da vida eterna e a saúde integral. Porque quando a gente perdoa, quando a gente ama, a gente adoece menos. Sabia disso? Quando a gente não está com o nosso psiquismo desequilibrado por sentimentos, por mágoa, revolta, incompreensão, injustiça que às vezes a gente acha que cometeram, a gente acaba adoecendo quando a gente tem esses sentimentos. E aí quando a gente se liberta disso, a gente fica com mais saúde, nosso corpo adoece menos. E tudo isso, meus amigos, partindo aqui para o encerramento, só é verdadeiramente possível quando nós vivenciamos Jesus através da sua mensagem cristã.
da fraternidade, do conhecimento que vamos adquirindo e do amor que a gente expressa. Assim, muitos conhecerão o Evangelho em nossas atitudes, sem a gente precisar falar nada. Já imaginou nisso? As pessoas conhecerem o Evangelho do Mestre sem a gente falar nada. Isso só acontecerá dentro de nós quando, a exemplo de Paulo de Tarso, o magnífico apóstolo do Evangelho do Mestre, nós pudermos dizer do fundo dos nossos corações: eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Uma boa noite, muita paz, um excelente final de semana a todos. Muito obrigada pela atenção.